A gente foi colocado na mesa de comportamento político. Então, eu vou falar o que eu quiser e eu vou dizer que é sobre comportamento político. Eu vou tentar convencê-los de que eu estou falando de comportamento político. Eu acho que o Vladimir vai dizer o mesmo também. De uma certa forma, vai ser uma bela continuação da mesa anterior, porque muitos dos temas que o Fabiano, o Carlos Ranulfo, o André também levantaram vão emergir novamente e a gente pode continuar o debate. Eu quero continuar num ponto também que o Carlos Ranulfo mencionou bem passando no comecinho do dia hoje, que cientista social, cientista político, na verdade, prevê o passado, né? A gente não é bom para prever o futuro. A gente, se faz o trabalho mais ou menos bem, a gente consegue interpretar o passado, e mesmo o passado pode ser duvidoso. Então, a minha abordagem aqui é tentar separar os resultados políticos que a gente tem interesse em algum componente estrutural e ruído. Tá? Então, muito de jornalismo, muito do dia a dia que você ouve na televisão, quem delatou quem, deveria ser ruído, e a gente devia estar preocupado mais em entender a parte estrutural. Agora, o que é uma análise estrutural? Pode ser muitas coisas diferentes, tá certo? E aqui eu vou seguir por um caminho, mas eu quero só mencionar que tem diversos caminhos possíveis, muitos dos quais eu mesmo me interesso muito, acho muito válido, não é só conversa fiada, que a gente poderia pensar em termos da mentalidade do eleitor, por exemplo, o que tem de regularidade empírica, de como é que o eleitor se comporta, filiação, simpatia partidária, voto para o governo, voto anti-governo, o que a gente consegue aprender de estrutural? Com observações suficientes, a gente consegue aprender alguma coisa, não é só caos, tem alguma coisa estrutural. A gente pode também pensar em estrutura em termos de estratégia dos partidos políticos, dos atores políticos. O que cada um quer, quem é cada ator, quais são as preferências, como é que eles interagem, a gente consegue imaginar alguns tipos de equilíbrio, cenários possíveis, tá certo? Então, outra maneira de fazer análise estrutural olhando não só para os indivíduos, eleitores, mas para os agentes políticos. Hoje, eu vou seguir para um caminho ultramacro. Tá? Então, eu vou falar de determinantes fora até do sistema político brasileiro do que acontece no Brasil. É uma variação. Não é a única, provavelmente é a mais atípica, porque eu sabia quem iam ser os outros palestrantes aqui, e eu sabia que a gente tem muito de análise do indivíduo, muita análise dos partidos, da estratégia, então eu quis trazer uma visão um pouco diferente, vai ser uma abordagem que eu chamo de hipermacro, tá certo? Estrutural. E aí, como cientista social, a gente consegue, talvez, ter uma história sobre o passado, e cabe a pergunta se o que valia para o passado continuará valendo para o futuro ou não. É uma pergunta que a gente volta no final. Pode ser sim, pode ser verdade, pode não ser. Pode ser que a gente tenha uma quebra e tudo que valia antes não vale mais. Então, pode ser que não seja muito útil o que eu vou dizer, mas vamos falar um pouco. Então, isso aqui é o mapa da popularidade dos presidentes brasileiros desde o final do governo Sarney. Aliás, é de Figueiredo aqui, vem de todo sempre. Essas linhazinhas são um pouco diferentes, dependendo de como é que você estima, como é que você encaixa os pontos, são de vários institutos diferentes de opinião. E o que a gente vê aqui que o presidente Dilma, no início, deu aquela queda logo depois da posse, vinha subindo, vinha bem, se comparasse com a posição em relação ao Lula no começo do mandato dele, até em meados de 2012, 2013, a presidente Dilma vinha bem, e tem um primeiro desmanche ali, primeiro salto para baixo, que foi ao redor de julho de 2013 com as manifestações. Interessantemente, é uma questão um pouco limitada ali, mas aparentemente ela caiu depois das manifestações, não antes. Então é uma coisa que já deixa uma pergunta no céu ali, estranho, você tem umas manifestações e depois você tem uma queda, não é a história que você geralmente imaginaria, você imaginaria algum tipo de queda, depois de manifestação, o que seja. Ela se recupera um pouco até a eleição, se elege, e depois da eleição é o desastre que a gente está vendo agora, aquela queda gigantesca ali aconteceu. É a crise que se instaurou depois da eleição da presidente Dilma. Ela tem razão para não estar muito feliz. Agora, o interessante é o seguinte, governos de direita na Colômbia, governos de extrema esquerda, ou sei lá o que na Maduro, o governo mais ou menos responsável do Tabaré, o Macri, recente governo eleito de direita, o Ollanta-Humala, que também ninguém sabe muito bem o que é. Rapidamente, não é nenhuma montagem, não precisa mudar nenhuma palavra aqui, a própria Bachelet, que é uma comparação que foi feita com o Chile, o Carlos Ranulfo também fez ainda há pouco essa comparação, até o Evo é o mais popular de todos na América Latina, 55%, mas foi uma queda substantiva na popularidade dele. Nos últimos 6 meses, um ano e meio, 2, mesmo pessoas já testadas como o Tabaré e a Bachelet, que já tinham sido presidentes bem populares, todos eles experimentaram uma queda grande de popularidade. Tá? Um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas em alguns casos muito marcantes. Direita, esquerda, extrema esquerda, centro. Tem alguma coisa acontecendo. Ou é só coincidência? Não sei.
O argumento que eu e a Daniela Campelo fizemos num paper recente, que eu gosto muito, então até vou falar dele aqui um pouquinho mais, é que grande parte do que acontece domesticamente não é doméstico. Então, obviamente, eu não vou aqui dizer que não tem nada acontecendo, não é para isso, eu quero botar um pouco atrás da orelha, que a gente, quando olha em perspectiva um pouco comparada, tem alguns movimentos muito comuns entre países que são comparáveis e que a gente, às vezes, esquece. E a gente tenta endogenizar ou atribuir tudo às nossas dinâmicas locais. Óbvio que a dinâmica local agrava ou ameniza a situação, mas o que a gente tem aqui um padrão internacional muito forte, onde você tem fatores exógenos que não dependem dos presidentes, afetam a economia doméstica afeta o voto. O interessante é o seguinte, se eleitores soubessem disso e levassem isso em conta, eles poderiam descontar o que está acontecendo no mundo e adaptar a como é que eles avaliam os presidentes, mas eles não fazem isso. E a gente tem uma série de experimentos que está rodando para tentar convencer as pessoas a descontar o cenário internacional, e é quase impossível. Vem da psicologia, tem viés cognitivos, você aceita o que está na sua frente, e é muito difícil informação sobre o que está acontecendo. Mesmo que todo mundo soubesse o que está acontecendo em outros países, ainda assim seria muito difícil descontar. Tá? Então, tem um determinante forte do que acontece aqui no Brasil, que não é brasileiro. E a gente capturou isso, eu vou fazer uma propaganda aqui de um índice que a gente criou, com base em algumas premissas teóricas, que tem dois fatores básicos, exógenos, completamente não controláveis pelos presidentes latino-americanos, que são muito determinantes do que acontece na economia e, consequentemente, na política de diversos tipos de países latino-americanos. O preço de commodities internacional, aqui tem o preço de commodities com crescimento da América Latina, que é dado pelo mercado, e a taxa de juros americana, que é uma relação contrária. Então, a lógica é a seguinte, quando os preços de commodities estão altos, dinheiro entra fácil, em alguns países o dinheiro é mais do governo, em outros países é mais da iniciativa privada, depende da Venezuela, Brasil, você pode pensar nessa distinção, mas o cenário econômico é favorável ao país. Quando a taxa de juros americana está muito baixo, vem mais capital externo. Então, é um fluxo comercial e um fluxo financeiro. Tá? E essas duas coisas são completamente independentes do que os presidentes possam fazer. E a gente combina essas duas coisas, que faz uma análisezinha numérica e joga os dois num único número que a gente chama de GET, que é o Good Economic Times, ou o Índice de Bons Tempos Econômicos. E eu quero argumentar que esse índice aqui é tudo que você precisa saber. Sobre quase tudo, exceto os detalhes. Então, aqui eu estou só ilustrando rapidamente o índice desde 95 para frente. Você tem ali, ao final dos anos 90, uma barriguinha ali, que foi a crise mexicana, como é que ela atingiu a gente aqui no final do governo Fernando Henrique, no segundo mandato do governo Fernando Henrique, e o boom. Depois tem a crise europeia ali, que é aquela baixada, que na gente foi uma baixada significativa, mas rapidamente recuperou, e desde 2011 está despencando. E esse número, cada vez que eu atualizo ele, está mais baixo. Tá certo? E isso afeta, o que a gente mostra no paper, é que variações nesse índice têm forte associação estatística com probabilidade de reeleição de presidentes da América Latina inteira. Então, você tem uma variação de ruim para o bom desse índice, tem um aumento de até 0,5 na probabilidade de ganhar uma eleição, olhando todas as eleições da América Latina desde 1979, mais ou menos. E você consegue prever grande parte da popularidade dos presidentes brasileiros sem olhar para nada doméstico, só olhando para a situação internacional. E o argumento não é que a situação internacional afeta como é que o eleitor vota, é que a situação internacional, que é exógena do presidente, afeta a economia doméstica, que afeta como é que o eleitor vota. Tá certo? Então, você tem uma variação de GET ruim para bom, pode dar uma mudança de 14, 15 pontos percentuais na popularidade de um presidente. Então, o que a gente conclui disso? Em termos de, dado que o eleitor se comporta desse jeito, o que a gente pode pensar um pouco sobre a situação? Mesmo se a presidente Dilma fosse extremamente hábil politicamente, a gente teria uma crise econômica, que esse slowdown aconteceu em diversos outros países, e se tivesse uma coincidência de uma crise política, como a gente teve com delações, etc., teria sido ruim. E eu quero argumentar que talvez o nosso presidencialismo de coalizão não tenha passado por outros stress tests desse tipo aqui. A gente talvez tenha confundido um pouco de estabilidade com institucionalização, que são duas coisas muito parecidas até que chega a crise, né? Quando a água cai, que você vê quem está de calça curta. Então, esticando o GET para trás, dos anos 60, eu vou fazer uma ilação agora, tá? E agora é só conjectura, não tenho realmente dados. A gente não tem o GET ainda antes dos anos 60, mas ele vinha caindo, tem um histórico de queda de preço de commodities, então a gente imagina que ele era um pouquinho mais alto antes, vinha caindo ali, nesse período, que foi um período de ruptura institucional no Brasil. Esse foi outro período de ruptura institucional no Brasil, que foi despencado nos anos 80, e esse agora é um período de não sabemos o que ainda, mas eu quero fazer esse movimento aqui, que são 3 períodos de queda de GET,
queda que a situação internacional ficando ruim e as pessoas e a situação política ficando ruim também. E aqui a gente tem uma crise política que é, em parte, exógena, né? A parte de corrupção e delações não era uma coisa que é necessariamente causada por isso, mas quando você tem uma coincidência, as duas coisas têm um agravante. Uma coisa que foi dita na mesa anterior, talvez muita gente estivesse em casa não gostasse das políticas, não reclamasse, porque estava tudo bem. Quando você tem uma crise internacional que as coisas não estão tão bem, você vai reclamar das coisas que você não estaria reclamando antes também. Tá? Então, tem uma conjectura aqui que outras rupturas institucionais aconteceram em períodos de baixa do Guedes, e talvez o nosso presidencialismo de coalizão não passou por verdadeiros testes desse tipo até hoje. Então, talvez a gente tenha assumido que ele era mais estável do que talvez ele seja. Estou botando, não tenho evidência para isso, estou jogando a pulga atrás da orelha, tá certo? Então, a economia brasileira é determinada em grande parte por fatores externos, a economia prevê bem popularidade das eleições, e as eleições, nesse sentido, no voto econômico, podem ser entendidas como referendos em governos, tá? Então, vamos levar isso para frente. Então, agora, pensando, o que isso nos diz para frente, tá? Na verdade, agora vem um pouco de ginástica, porque não sei se diz muita coisa, não, mas eu vou tentar dizer alguma coisa. Se fosse uma eleição normal, como é que a gente procederia aqui? Né, que a pergunta é comportamento eleitoral, como é que a gente faria? A gente postularia alguns cenários externos diferentes, faria previsões de como é que ia estar a economia, agregaria alguns detalhes sobre estratégia de partidos e faria alguns cenários para ter uma previsão sobre as próximas eleições. Acontece que está muito difícil enxergar, né? Assim, você olha tudo muito confuso, é difícil saber o que está acontecendo. O que a gente pode talvez dizer? Baseado no Guedes aqui anterior. As commodities baixaram bastante nos últimos tempos, provavelmente difícil saber, ninguém consegue muito prever preço de commodities, é um negócio curioso, mas tem mais chance de subir, talvez, do que cair, onde está agora. Os juros, não é justo, tá? Está errado, são juros internacionais. Os juros internacionais estão muito baixos, só podem subir, pode demorar mais a subir ou menos, mas não tem muito como ter um alívio daquele lado ali. Então, provavelmente, ao contrário do que aconteceu na última possível crise do nosso sistema, que foi durante o mensalão, não vai ter um boom para salvar, tá certo? Então, a gente poderia até imaginar uma diferença importante do que aconteceu antes para o que aconteceu agora, é que começou o processo anteriormente, talvez não tivesse um envolvimento tão forte do esquadrão do Ministério Público, mas não dá para ignorar o fato que o boom pegou ali no meio do caminho, melhorou tudo para todo mundo, tinha mais recursos para distribuir, ninguém estava reclamando, o que, obviamente, facilita as coisas. Tá certo? Isso provavelmente não vai acontecer agora. Então, cenários para a próxima eleição, para a gente pensar o que poderia acontecer. Tem mais cenários do que previsões. É difícil fazer previsão, porque você pode imaginar que, tecnicamente, é possível que a presidente Dilma volte. Né? Eu acho baixa probabilidade, é possível. É possível que ela volte e não termine mandato. É possível que o Temer fique e não termine mandato. É possível que o Temer fique e termine mandato. Probabilidade razoável. São muitas possibilidades. Dado isso, tem várias maneiras diferentes de chegar a cada um desses outcomes aqui, né? E a maneira como é que se chega no cenário afeta também quem que vai estar jogando. A gente não sabe nem quando é que a gente vai ter eleições, tecnicamente. A gente está imaginando 2 anos e meio, como foi dito na mesa anterior, mas eu não sei, eu não apostaria todo o meu dinheiro, pode ser que temos eleições antes, a gente não sabe nem quais serão as regras. Né? Vai que alguém resolve fazer uma reforma de algum tipo aí, ou algum judiciário resolve fazer uma reforma, e a gente não tem muita certeza. Então, é muito difícil fazer uma previsão aqui. E eu acho que tem uma meta-dúvida maior ainda, que dado que eu estou falando aqui em termos de estrutura macro sobre previsão de eleições, mas se aplica também a qualquer outro tipo de irregularidade empírica que a gente saiba sobre eleições passadas. O que a gente sabe até hoje vai valer para frente? Habitualmente, a gente trabalha com a premissa que a gente olha para trás para prever o futuro. Mas a gente tem que reconhecer também que é muito difícil reconhecer quando é que a gente está no momento de mudança estrutural, quando é que a gente está mudando. Então, acho que tem talvez ser um pouco pretencioso até olhar para trás, fazer análise e projetar para frente no momento onde pode ser que esteja tudo mudando. Eu sou muito estrutural, eu prefiro pensar que a ciência social consegue ver esses padrões, mas há de se reconhecer que há momentos de quebra e a gente geralmente não sabe que está no momento de quebra até depois dele. E a gente não sabe nem o que os eleitores vão estar pensando, né? Se alguém vai estar olhando para a eleição, se vai todo mundo de saco cheio, vai todo mundo revoltado, é muito difícil prever esse tipo de coisa. Então, voltando para a formulação inicial, a gente está numa situação onde a gente está assim, né? Tem muito ruído e muito pouca estrutura. Então, eu acho que eu compartilho a agonia anterior da mesa anterior, de que tudo é possível. É muito difícil você fazer uma previsão forte. Mas, dito isso, essa frase ela abre o meu livro favorito do Vargas Llosa sobre o Peru, Conversações na Catedral, e o livro revolve ao redor da ideia de quando é que tudo deu errado. Certo?
E aí, eu acho que, já sabendo o que aconteceu ontem, tem a possibilidade de que o que aconteceu errado foi o uso errado do sistema político por parte da Dilma, inabilidade. Eu acho que é difícil dizer que não teve isso. Agora, eu realmente não sei se a gente consegue separar o sistema anterior da moeda que era usada para fazer o sistema funcionar. Tá? E aqui eu talvez vou discordar um pouco, não vou discordar, mas eu vou levantar a possibilidade que uma coisa que o Carlos Ranulfo falou antes pode não estar certo. Eu não sei se você conseguiria ter o sistema de presidencialismo de coalizão que a gente teve agora, recentemente, se não tivesse sistema de financiamento de campanha, não tivesse sistema de financiamento político. Talvez uma coisa seja mais integralmente a outra. Você pode imaginar composições, coalizões, em várias dimensões, seja regionais, seja ideológicas, em tese. Agora, da forma que tem sido praticado no Brasil nos últimos anos, eu não sei se dá para separar muito. Mesmo sem falar de propina, sem falar de caixa 2, essas coisas todas, a gente sempre soube que muito do que PROCO não era programático e envolvia coisas do mínimo no limite da legalidade, certo? Trocas que a gente aceitou como sendo da política e que daí, passar daí para... Não sei se dá para ter presidencialismo de coalizão sem isso. Tá? Tenho dúvidas. Pode ser que não. Pode ser que o sistema não fosse tão estável quanto parecesse para a gente antes. A gente só reconhece a estabilidade no momento de crise. E talvez no último momento de crise a gente tenha tido sorte que o boom, que não é nosso mérito, foi pura sorte, salvou o sistema todo no meio da crise anterior. Mas, pensando para frente, eu não sei quem vai ganhar a próxima eleição, então vou pular essa parte da previsão que eu falei que ia fazer, não vou fazer. Agora, independente de quem vencer a próxima eleição, o legislativo vai ser fragmentado, eu acho que todo mundo mais ou menos concorda com isso, seja com as regras atuais, seja se tiver uma eleição isolada para presidente, porque aí não muda o Congresso. Então, salvo se a gente ter uma mudança radical que mude o sistema todo, a gente vai ter um legislativo fragmentado. Então, assim, embora a gente não vai ter, talvez, o presidencialismo de coalizão como a gente teve, vai ter que ter algum tipo de coalizão, porque, independente de quem ganhar a eleição, seja um outsider, seja um insider, vai ter que compor. Se tiver com coalizão, o PMDB vai estar no governo, a gente sabe disso, até porque... E aqui é um detalhe interessante, porque quando você tem, por exemplo, o PT, que tinha investido muito eu vou fazer uma saída aqui pela esquerda, investido muito na sigla, quando o partido cai, todo mundo associado à sigla cai junto. Então, a marca forte tem uma vantagem quando sobe, que você é um Zé Ninguém que se elege pelo partido. Agora, quando explode e cai a marca, fica associada a alguma coisa horrível, cai todo mundo junto. Agora, o PMDB, não, né? O PMDB nunca fez um investimento na marca, todo mundo corre pelo PMDB, você nem sabe muito bem que o cara é do PMDB, e esse cara vai continuar se elegendo e vai continuar sendo do PMDB, então o PMDB vai estar no próximo governo. Agora, independente disso, tem um alto risco, eu acho que tem um alto risco, do modelo anterior não entregar a governabilidade que a gente teve nos últimos anos. Seja com insider, seja com outsider, no governo. Tá? Vai ter que compor, vai ter que ter PMDB. E agora, como é que vai fazer? A gente não sabe quem serão os atores políticos, primeiro. Então, assim, pode ser que o próximo governo entre e faça um monte de coalizões, e aí vai todo mundo preso. Né? Então, assim, né, a gente vai ter o presidencialismo de delação. Né? Cara, um momento. Depois que for todo mundo delatado, e é uma pergunta que o Ranulfo fez também, e o Fabiano fez também na mesa anterior, vai haver confiança entre quem sobrar? Tá certo? E eu chamo isso de presidencialismo de traição. Né? Uma vez feito, quem é que vai querer fazer uma aliança com o Temer? Não sei. Né? Tem uma certa desconfiança. E, assim, óbvio que é recíproco. Tá? Traições não são só do PMDB para o PT, teve vice-versa, teve tentativa de acabar com... criar o PSD antes e tal. Teve uma dinâmica de falta de confiança. Agora... a coalizão exige algum tipo de confiabilidade, exige algum tipo de previsibilidade, e a gente talvez tenha se perdido isso no processo. E a pergunta que fica também, que foi levantado na mesa anterior, é que se vai ser possível fazer essas barganhas todas sem a moeda que estava sendo usada provavelmente mais do que a gente imaginava, mas mantendo também o mínimo de accountability com a população. Né? Então, assim, não adianta fazer um acordão e ficar todo mundo quieto, porque isso aí provavelmente vai ter um problema depois. E, então, a minha ideia é que eu acho que, como a gente conhece o presidencialismo de coalizão, eu tenho a impressão que ele morreu aos 30 anos. Vai ter outra coisa, vai ser coalizões, a gente vai ter outra coisa acontecendo, mas eu não sei muito bem o que é. E são muitos os riscos. São muitos os riscos. A gente pode ter um fracasso em série com insiders, mais ou menos aconteceu naquela transição da Argentina, teve 5, 6 governos muito rápidos, Temer entra, mas cai todo mundo, vem o próximo, cai todo mundo, elege alguém, cai todo mundo. É uma possibilidade.
A gente pode ter, o outro lado, reformas radicais, que aí são imprevisíveis, como o Ranulfo falou antes, sabe-se lá o que pode acontecer. A gente pode ter eleições até de algum extremista, demagogo, alguém vindo de fora e prometendo limpar tudo, sendo que vai ter que limpar tudo com esse Congresso ou com o próximo Congresso que vai ter o PMDB do mesmo jeito. Então, não fica claro como é que isso funciona, parece uma coisa meio lá Fujimori, uma coisa meio estranha assim. E, na melhor das hipóteses, se renovar tudo, a gente vai ter um monte de gente que nunca fez isso antes. Que também não é absolutamente melhor do que um monte de gente que fazia de uma maneira estranha, tá certo? Então, a gente vai ter um trade-off muito difícil de você preencher todas essas saídas ali. Para não ser completamente pessimista, de onde é que a gente pode ter um pouco de alívio? A economia, na verdade, pode ficar um pouco melhor do que o cenário apocalíptico que eu previ. Os Estados Unidos podem não subir os juros por um tempo, a China pode não desabar, e aí a gente teve uma queda tão grande na atividade econômica recente que só o catch-up, que foi um pouco do que começou o milagre nos anos 70, um catch-up, né, de pós-crise, pode dar um certo gás, então pode dar um certo alívio. Tem o cenário pizza, nesse caso, né, que seria algum tipo, dar esse alívio, todo mundo fica meio por ali, só que aí a gente vai perder a accountability, algum tipo de representatividade, porque as pessoas, em geral, estão meio, eu imagino que estão meio de saco cheio disso. E a gente pode ter um cenário mais otimista possível, que é um cenário meio evolutivo, né, que você vai ter uma aliviada porque a economia melhora um pouco, vai tendo eleições, vai ter um rearranjo do esquerda, direita, talvez vai ter essa frente, um período de fragmentação, um suave rearranjo posterior e, eventualmente, a gente consiga fazer alguma reforma pontual e alguma reestruturação política gradual. Eu acho esse um cenário mais otimista. Eu não vejo uma solução mais rápida do que isso. Eu acho que a gente vai ter um período longo, no mínimo, de crise de baixa intensidade, vai ficar todo no saco cheio, vai ficar esse rame-rame, e aí, de repente, a gente vai acertar alguma coisa mais na frente ali. A solução de um Big Bang, uma solução rápida, pode até correr, mas é muito arriscada, porque as soluções rápidas, assim, a gente não consegue saber o que vai acontecer e pode sair a emenda pior que o soneto. Então, o cenário não é muito bom, mas é o que temos para hoje. O tema da mesa é, né, comportamento eleitoral, eleições presidenciais e tal, e eu vou tentar falar menos sobre esse tema, porque eu acho que há muitas incertezas no cenário, isso é óbvio, e mais sobre o tema central do seminário, né, ou seja, instituições e popularidade governamental, porque eu acho que são duas variáveis que estão muito em evidência, né, ou seja, em que medida as instituições são disfuncionais, elas estão produzindo, de novo, uma crise grave, e a gente tem visto isso em todas as mesas até aqui, e, por outro lado, como é que ela afeta, ou em que medida essa outra variável central de saúde, né, do funcionamento do sistema, que é a popularidade governamental, como é que ela provoca, em interação com outras variáveis, uma crise dessa natureza. Então, enfim, minha apresentação vai por aí. Eu queria dizer também que, se o César falou sobre o macro, eu vou lá para o outro lado, para o micro, né? Enfim, então eu vou... E a gente tem visto aqui o problema desde a perspectiva de Brasília, olhando sempre o Brasil, o cenário da esplanada, a relação do executivo com o legislativo, o judiciário também apareceu em vários momentos, né, com o papel do poder moderador, etc. Eu quero olhar o problema lá de baixo. Um municipalista me criticaria fortemente, talvez lá de cima, né, ou seja, afinal de contas, a gente mora nos municípios, ninguém mora no Brasil, né? Então, essa aqui é a minha proposta, ver como é que esse sistema institucional tal tem impacto sobre a popularidade do prefeito de São Paulo, né? E até onde eu sei, o César acabou de me confirmar isso, parece que é o primeiro trabalho sobre popularidade governamental subnacional no Brasil, né? Há poucos dados, então é natural que a literatura nessa área esteja atrofiada. Eu queria começar com esse trabalho que é fundacional para quem estuda popularidade governamental ou funções de voto e popularidade, que é do Powell e do Witten, e que a proposta deles é levar em consideração o contexto institucional quando a gente fala em qualquer tipo de estudo de voto econômico, né? Seja na avaliação dos governos, seja no voto dos candidatos governistas, né? E o ponto deles é muito interessante, ou seja, que há um processo de imputação de responsabilidades. Quando as coisas vão bem, eu reelejo e aprovo os governantes. Quando as coisas vão mal, eu não reelejo e nem aprovo o desempenho dos governantes. Isso é dado por variáveis individuais, em algum caso, né, identidade partidária, uma perspectiva mais egocêntrica ou sociotrópica, né, eu estou mais interessado com o meu bolso ou com as condições nacionais, né, da economia nacional, as dimensões retrospectiva e prospectiva, em que medida eu puno ou recompenso os governantes pelo que aconteceu com a economia até aqui, em que medida
eu não levo tanto isso em consideração e mais antecipo o que cada um dos candidatos pode me trazer em termos de resultados econômicos no cenário futuro. Então, essas são as variáveis que normalmente dominaram essa literatura. E a coisa bacana do trabalho deles, que já tem aí, né, vários anos, 23 anos, é que eles trazem, enfim, tomam em consideração no modelo a clareza de responsabilidades. Né? Os indivíduos, se têm todos esses incentivos para castigar e para... Existem sistemas institucionais muito diferentes. Né? Em alguns casos, e as variáveis que eles consideraram, a falta de coesão nas votações dos partidos. Então, quando o partido é frouxo, o líder não controla a votação, cada um vota como quer, etc., é mais difícil você imputar responsabilidades. É mais difícil você saber quem está no comando das coisas, e aí esse processo de tração ele fica mais frouxo. Além disso, o sistema de comissões inclusivo, né? Comissões no legislativo, se ele é mais ou menos inclusivo, se ele é mais ou menos proporcional. Né? Claro, quanto mais proporcional, mais difícil é, ou seja, eu tenho um número maior de atores participando, enfim, mais difícil é imputar responsabilidades. A oposição bicameral, né? Nesse caso, essencialmente, se eu tenho um Senado, então eu tenho, de novo, 2 casas legislativas que podem bloquear a ação presidencial, isso fica mais complicado. Governos de minoria também são mais dificilmente imputáveis, né? Por êxitos e fracassos, sobretudo. E o ponto central, acho que, desse seminário, governos de coalizão. Né? Então, se eu tenho coalizão, bom, a coalizão governou o país por 4 anos, por 8 anos, depois, na eleição, a coalizão se divide em vários candidatos, bom, a quem eu castigo, a quem eu recompenso, o que aconteceu, tal. Enfim, então esse processo todo é muito mais complicado. E há outros elementos institucionais que conformam qualquer sistema político, e a provocação que a gente eu enfim, e outros colegas trazemos nesse trabalho, é a questão federalista. Né? Ou seja, é um elemento que complica mais o jogo para quem está no Brasil, para quem não mora no Brasil, Brasília, Esplanada. A gente mora na Esplanada, muitos dos que estão aqui, ou quase todos. Né? Para quem mora no município de verdade, o jogo é um pouco mais complexo. Na análise deles, levaram 19 países em consideração, 102 eleições, enfim. E eu queria só apresentar 2 resultados importantes. Eles dividem ali países com menos clareza de responsabilidades, países com mais clareza de responsabilidades, e querem ver como resultado a variação nos votos do partido do governo. Né? Chama atenção só para esses dados. Né? Aumento do PIB, a inflação, né, comparada entre o país e o conjunto dos outros países, e o desemprego. Né? Ou seja, os resultados são significativos para PIB e para desemprego só nos países com clareza de responsabilidades. Onde não há clarezas, os cidadãos tiveram muita dificuldade em imputar responsabilidades, em castigar governos por mau desempenho, etc. Né? Enfim, então, esse é o desenho. Eu acho que é uma informação importante para a gente mudar um pouco a chave, pensar um pouco a perspectiva da demanda, né, num sistema político. Né? Então, a gente parte daqui. Bom, o trabalho que eu quero apresentar feito por mim, pelo André Giacomo e pelo Thiago Sampaio, foi publicado agora este mês também, vou aproveitar para fazer a propaganda, pela GV, num livro organizado pelo Antônio Lavareda e pela Elcimara Teles, né? Essencialmente sobre comportamento político a nível municipal. Né? Essa é a proposta do livro. E o nosso capítulo fala de tarifas e tarefas, determinantes locais e institucionais da aprovação do prefeito de São Paulo. A gente conseguiu montar uma série trimestral de popularidade em São Paulo, desde 93, lá com Maluf, até 2012, com Kassab. Estamos ampliando isso até o período Haddad, enfim, então logo ele termine a gestão dele. Qual é o nosso marco teórico? Enfim, a gente parte da mesma, né, modelo do voto econômico, a função castigo-recompensa, e a gente quer ver o seguinte: em que medida a imputação de responsabilidades no nível municipal ela inclui variáveis que estão na esfera e no poder decisório do prefeito. Né? Então, por exemplo, a inflação municipal. A gente considerou isso, estudou em diferentes variações da mensuração da inflação, se a inflação municipal, ou se a diferença entre a inflação municipal e a inflação do Brasil tinha um impacto, tal. A inflação municipal, a gente viu que no nosso modelo não funciona. Mesma coisa para desemprego municipal, né? Se o desemprego em São Paulo estava mais alto ou mais baixo, e se ele se distanciava da média nacional. O efeito aqui também não foi importante. Taxa de homicídios no município, né? Um dado muito importante para a gente que acompanha a trajetória da cidade de São Paulo, uma coisa que mudou nos últimos anos e mudou, felizmente, para melhor. Nem tudo é ruim no Brasil de hoje. Enfim, eu acho que várias das minhas intervenções foram muito pessimistas aqui. Eu queria, né,
ter um olhar mais otimista, eu acho, sobre as coisas, a gente vai avançando, e, sobretudo, quando a gente olha no longo prazo, os nossos problemas, claro, são sérios, são graves, mas há um aprendizado social, enfim, que ele implica custos, né? Não dá para crescer sem pagar alguns custos. A variável que, enfim, inevitável, porque nos chamou muita atenção, a partir das manifestações de junho de 2013, né, e o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo, a pergunta era, bom, isso tem impacto sobre a popularidade do prefeito de São Paulo? Se tem, qual é o impacto? Qual é o custo de aumentar a tarifa de ônibus em São Paulo? Né? E outras variáveis muito interessantes para as quais os dados são muito escassos, a gente não conseguiu botar no modelo, mas, enfim, esperamos ter dados suficientes para incluí-las, que são congestionamento na cidade de São Paulo, enfim, então, para quem vai lá com frequência sabe o que é viver ali, e a qualidade do ar. Né? Tem dados, mas eles são escassos ainda. Eu acho que o Sérgio Abrantes até gostaria de ver a qualidade do ar, enfim, em que medida, né, um tema ambiental pode já começar a impactar a popularidade do governo. Questões institucionais, a gente incluiu essencialmente essa variável federalista, ou seja, em que medida atuações compartilhadas com governos estadual e federal podem ter influência sobre a aprovação do prefeito de São Paulo. Né? E, por outro lado, uma dobradinha. Né? Quando tem o prefeito do mesmo partido do governador, o prefeito é castigado, recompensado por políticas de responsabilidade do governador, idem para presidente, né? E a gente teve o caso da Marta Suplicy com o Lula nesse período analisado. Quando os dois são do mesmo partido, há uma confusão aí, eu acabo recompensando ou castigando, enfim, essas são hipóteses que a gente está explorando, ou que a gente explorou nesse trabalho. Né? Os dados de aprovação do prefeito de São Paulo, a gente somou ótimo e bom, enfim, uma solução convencional, e a gente tem, como eu disse, 80 trimestres lá do Maluf e a Kassab. Uma inspeção básica, eu acho que é sempre bom isso, né? Enfim, ver o que a gente teve nesse período. O Maluf, êxito total. Aí elegeu o Pita, fracasso total, né? Lá embaixo o tempo inteiro. A Marta Suplicy oscilou bastante, mas em torno de uma média não muito alta. O Serra foi bem, uma subida meteórica, o suficiente para eleger o Kassab. E, de novo, alguém que ficou com a prefeitura, gera uma frustração inicial, o Kassab começa muito mal, se recupera muito bem, a ponto de ser o primeiro prefeito reeleito de São Paulo, até aqui o único, né? E aí vai perdendo popularidade, enfim, à medida também que vai se dedicando a organizar o novo partido político, etc. Uma história conhecida. Se a gente, além dessa série, incluir outras duas séries mais ou menos conhecidas, a série de avaliação do governador de São Paulo e a série de avaliação do presidente, a gente vê algumas coisas interessantes, que são menos visíveis nesse formato, por isso que eu fiz isso, separei em 5 períodos. Aí, o primeiro período, até, de certa forma, pode apoiar a tese do Zucco, ou seja, tem uma certa correlação aqui, exógena, né, e no caso dele, né, aos presidentes, inclusive, então, que dirá os governadores e prefeitos, né, tudo sobe. No período 2, ela se distancia um pouco, mas tudo desce, vai tudo piorando ali, né, até o finalzinho dos anos 2001, 2002 e tal. No período 3, eu diria, né, muita oscilação, mas elas têm uma trajetória aparentemente ascendente, isso se repete no período 4, e no período 5 vai cada uma para um lado, é uma bagunça total. Eu mesmo não, enfim, se alguém quiser explicar, depois me ajuda, a gente escreve outro paper um pouquinho mais na frente. Enfim, mas esse é o cenário, né? O que nos trouxe um certo apoio, assim, né, visível, à possibilidade de que a gente tenha correlação entre as linhas de popularidade dos três níveis de governo. Muito bem. O que a gente faz é um indefectível modelinho, aqui muito simples, uma regressão OLS, que tem lá a avaliação do prefeito no período anterior, a inflação no município, o desemprego no município, a taxa de homicídios no município. Claro que a expectativa é que quanto maior inflação, maior desemprego, maior homicídios, menos popularidade, né? O aumento da passagem de ônibus, a avaliação do governador, a avaliação do presidente. A gente tem uma variável que indica quando o prefeito e o governador são do mesmo partido, e o desempenho da taxa de homicídios para esse período específico, quando o prefeito e o governador são do mesmo partido. O mesmo para prefeito e presidente do mesmo partido, e a variável interativa se a inflação no período de dobradinha prefeito e presidente, se isso teve um efeito.
Há uma hipótese interessante das campanhas eleitorais, que elas provocam, né, uma recuperação da popularidade, um momento importante para que o prefeito faça uma comunicação direta com os eleitores. Tivemos que modelar duas quebras na série importantes, a posse do Pita, a posse do Kassab, é uma variação muito grande. A hipótese da mar-taxa, ela foi, vocês sabem, né, o aumento da taxa de limpeza em São Paulo, provocou muita polêmica, e dizem que ela perdeu a eleição por causa disso. Enfim, a gente trata de ver em que medida isso provocou um castigo muito grande. Bom, então, esse é o modelo. Aqui estão todos os resultados, mas eu queria chamar a atenção de vocês só para alguns deles. Fico à disposição, se quiserem voltar a eles nas perguntas. O primeiro deles, né, que gerou o paper, eu diria, o aumento da passagem de ônibus. Né? Isso tem custo para o prefeito de São Paulo? Tem custo para o prefeito de São Paulo. Né? Nos dois modelos que incluíam essa variável, é um custo de 5 pontos, 5,5 pontos. Né? Então, eu aumentei a taxa de ônibus, eu posso esperar que eu vou perder 5 pontos de popularidade. Né? Não foi por outra razão que o Kassab foi o prefeito que mais tempo ficou sem aumentar a taxa de ônibus, deixando passar justamente a reeleição dele para ir voltar a reajustar essa taxa. O segundo, a avaliação do governador e a avaliação do presidente são as hipóteses 5. Né? Enfim, o que a gente vê é que a avaliação do governador tem uma atração direta sobre a avaliação do presidente. A ordem, mais ou menos, vai para simplificar a vida, 11%, 12%. Né? Então, se no caso atual, no caso atual não, mas sim, se a avaliação do Alckmin melhora 10 pontos, a avaliação do Haddad melhoraria 1 ponto, 1,1, 1,2. Tá? E a mesma coisa ao contrário. Né? Já o efeito da avaliação direta sobre o presidente, a correlação dessa série da avaliação do presidente sobre a do prefeito de São Paulo, ela não tem significância estatística. A nossa hipótese aqui é que o governo do Estado de São Paulo está mais presente na cidade de São Paulo do que o presidente da República. Né? O metrô que anda em São Paulo é da responsabilidade do governador, enfim. A cidade de São Paulo e o Estado de São Paulo tem mais autonomia numa série de áreas e políticas, mais capacidade orçamentária para implementações, tal, do que outras cidades. Então, enfim, a gente encontrou esses resultados, a gente acha eles bastante razoáveis e não exóticos. Né? O que a gente viu também é que, nos casos de dobradinha, PSDB, na prefeitura e no governo do Estado, com Serra e Alckmin, o Serra foi recompensado pela redução da taxa de homicídios. Isso só aconteceu nesse período. Né? A gente não vê esse efeito em outro período, como a hipótese 3, ali, taxa de homicídios. Se a gente não tem essa modelagem, a gente não vê esse efeito. Né? É só para esse período. A mesma coisa com a inflação durante o período Marta-Lula. Né? Cadê? Ela não é significativa, né? Se ela está isolada, mas para o período em que há uma dobradinha, o partido, né, em São Paulo e aqui em Brasília, tal, aí você tem uma recompensa pela redução da inflação. Né? Outros efeitos interessantes, as campanhas eleitorais aumentam em 8% a popularidade, a posse do Pita e a posse do Kassab caem bastante, essa pergunta que pode ter ficado histórica por esses modelos, o aumento da taxa, né, para Marta teve um castigo, mas ele não é estatisticamente significativo. Né? Enfim, esse é um modelo que pode também ser discutido. Conclusões. Né? O desempenho local, ele importa. Né? Ou seja, há tarefas, atribuições, coisas que estão no âmbito da responsabilidade do prefeito, que eles realmente contam. A tarifa de ônibus é a mais evidente, foi a que a gente conseguiu mensurar, a falta de outros dados. Estão todos convidados a indicar novas variáveis que a gente possa acompanhar, perseguir e tal, para modelar isso melhor. A gente está especialmente interessado nessas duas que têm escassos dados nesse momento, mas que no futuro vão nos oferecer uma oportunidade de uma análise um pouco mais ambiciosa, com qualidade do ar, com digestionamento e qualquer outra. Né? E o segundo ponto, o sistema federativo, né? Que parece influenciar a aprovação do prefeito. Né? Ou via aprovação da autoridade mais próxima, no caso do governador, né? Ou via avaliação do desempenho do colega partidário na sua esfera. Né? Então, o sistema federativo também diminui a clareza de responsabilidades, era uma variável que não está, né, contemplada naquele artigo original do Powell e do Witten. Eu queria
partir desse ponto para fazer um comentário, ou seja, se isso aqui funciona assim em São Paulo, onde o prefeito é uma figura importante, onde a prefeitura detém uma série de, ou seja, muitos recursos orçamentários, uma capacidade, né, de intervenção importante, numa cidade e num estado como São Paulo também, fico imaginando o que acontece em prefeituras menores, né, ou seja, em que medida eu consigo castigar ou recompensar o meu prefeito quando ele tem escassas possibilidades de intervenção local, quando tudo que ele faz é ir à capital, pedir dinheiro, ou ir via Brasília com os seus deputados, né, se é que ele tem tantos, na verdade é o contrário, né, é o conjunto de prefeitos com um deputado, pedir recursos lá para a sua cidade. Então, isso constrói uma implicação, né, para a dinâmica da relação e da avaliação com os prefeitos, que eu acho que é importante. E que, de certa forma, foi desconsiderada, né, ou não foi contemplada naturalmente, né, numa discussão com tantas variáveis e tantas faces como essa que a gente está enfrentando aqui nesse seminário. Como César começou tratando exatamente de um ponto e depois extrapolou para a análise, eu também vou agora fazer um anexo, né? Não tem nada a ver. O Carlos Pereira, enfim, provocou, de propósito, né, Carlos? Muita polêmica e tal, sempre, sempre. Então, enfim, vários de nós, né, tivemos reações diferentes, tal. E a que me veio à mente trazer aqui foi quando ele disse, bom, mas o Lula podia ter sido impedido, né? Ou seja, em 2005 a situação estava muito ruim. E, claro, todos nós temos muitos viés cognitivos. É engraçado quando a gente reconhece isso na literatura, mas, às vezes, tem dificuldade de reconhecer isso na nossa própria análise, né? E, às vezes, duvidar. Eu acho que, essencialmente, se a gente pode aprender uma coisa da literatura sobre viés cognitivos, duvide das suas próprias conclusões, reflexões, né? Tenha cuidado com isso. Então, fui olhar os dados. E aí, enfim, era o anexo. E aí fui olhar os dados do Lewis, né, essa sigla que ficou tão famosa, né, depois que ele virou pessoa jurídica. E, olha, quando as coisas estiveram muito ruins com o governo Lula, o ponto baixo dele foi 28% de ótimo e bom. Não é bom, mas, se a gente compara com os outros presidentes que tocaram ali a linha dos 8%, né, o Sarney nem dá para considerar, mas Fernando Collor, né, chegou a 9 pontos. Porque o Sarney é um contexto diferente, não tinha constituinte e tal, era uma dinâmica diferente. Mas Fernando Collor chegou a 9 pontos, né, impeachment. Itamar Franco chegou a 12 pontos no Vale, né, ou seja, mas era um governo, claro, com as licenças que talvez o Temer tenha nesse momento, não pode ser muito pior, não vamos reviver o processo da Argentina, tal, enfim, vamos aguentar o máximo possível aqui. Fernando Henrique foi muito pior do que o Lula, e aí não tem nenhuma clivagem partidária, né? É o dado, né? Ou seja, 13 pontos. Então, o Fernando Henrique, quando tivemos a desvalorização em 99, ele flertou muito mais com o processo, né, de descontrole, etc. A vantagem é que ele era do ramo, era do jogo, era do centro do jogo, era um político, tinha uma base que mais ou menos o manteve, né? E a Dilma, enfim... Acho que o César. E o bom, né? Claro. Enfim, então esse é o cenário. Então, acho que não. O Lula não correu tanto, não cairia, não correu tantos riscos assim. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Eu só vou fazer uma primeira pergunta rápida para iniciar esse debate, enquanto outros vão escrevendo a sua pergunta. Bom, como vocês dois fugiram um pouquinho do tema, né, não facilitou muito a minha vida, e as duas apresentações foram um pouquinho... O objeto, pelo menos, foi bastante diferente, mas tem um ponto em comum que talvez seja, na área de comportamento político, um dos resultados mais sólidos, que é o papel da economia, e como que a economia afeta o voto, como a economia afeta a popularidade. Então, nos dois casos, fica claro também que, justamente, os eleitos frequentemente não têm essa capacidade de afetar o estado da economia, apesar das várias tentativas, como exonerar empresas, vocês já sabem disso, né, financiar também ao custo do Estado empréstimos enormes para outras empresas, ou tentar conter os preços, mas, frequentemente, isso, aparentemente, acaba sendo um fracasso geral. A minha pergunta é o seguinte, se os eleitos, de fato, não conseguem controlar a economia, especialmente quando o papel da economia internacional
como o César bem apontou, é tão importante, o estado de uma economia doméstica, como que os eleitos podem justamente tentar repassar essa mensagem para os eleitos? Assim, existe, na verdade, na literatura, um artigo, eu esqueci até o nome dos autores, talvez você lembre, César, que eles mostram que, na verdade, existem alguns casos em que os eleitos conseguem demonstrar que se a economia doméstica não piorou tanto igual à economia internacional, por exemplo, esses eleitos conseguem manter uma popularidade boa. Então, eu me pergunto também, no caso da economia na crise de 2008, que o Brasil também sofreu um pouquinho, mas o Lula conseguiu, essencialmente, né, jogar fora esse problema aqui. É verdade que logo a economia cresceu rapidamente, mas não afetou a popularidade dele nesse ano, apesar da economia estar encolhido de quase menos 1%. Então, minha pergunta, assim, se, primeiro, tem um problema de sofisticação dentro das massas dos eleitores, porque eles não conseguem perceber justamente que existem fatores externos que os governos não podem controlar, e se eles acham que eles podem controlar e tentam controlar, acaba sendo um desastre total. Ou se, às vezes, talvez tenha a ver também com os próprios eleitos, que eles não conseguem justamente ilustrar bem ou mostrar bem para a população que tem certas coisas que fogem do controle deles. Okay? Na verdade, tem evidência bastante razoável que esse desconto, os eleitores descontam na Europa. Acho que esse paper que está falando aqui do Kaiser e Pérez. E que, olhando para a Europa, o desempenho relativo do seu governo, relativo aos demais vizinhos, é determinante em como é que as pessoas avaliam e depois como é que elas votam. E a gente, obviamente, não encontrou nada disso para a América Latina. Tem um estudo recente, depois desse, que meio que faz um meio termo entre o nosso e o do Pérez e Kaiser, que mostra que em locais onde tem uma alta penetração de mídia ou alto nível educacional, os eleitores conseguem fazer algum tipo de análise análise relativa de desempenho. O viés aqui, de novo, é que esses países são, de novo, a Europa, né? Quando você vai olhar, joga nos dados, e a Europa não é só um país com uma região com alto nível de escolaridade, muita tradição política, mas é uma região muito integrada. Então você tem muito acesso à informação. E parte do resultado do Kaiser e Pérez passa pela mídia. Então, uma coisa que a gente está fazendo agora, que a gente não tem ainda, mas a Daniela está fazendo, inclusive, com algumas alunas dela, é olhar como é que a mídia no Brasil cobre as crises em momentos diferentes, né? Então, um resultado rápido que você olha em 98, a crise era externa. Em 2010, a crise doméstica, embora você possa argumentar que ambas tinham um componente externo forte. Então, tem um viés forte na cobertura que a mídia faz de quando é de quem que é o problema, tá certo? Tem também a tentativa dos políticos jogarem a culpa para fora ou para dentro, um dos outros, a oposição, e essa dinâmica, a gente sabe que eles fazem isso, a gente não sabe quão efetivo é. Então, a gente imagina que, agora, ainda que a mídia faça isso, a gente não sabe se isso influencia de fato os eleitores no Brasil, porque a gente não sabe nem quem está prestando atenção na mídia. Mas a gente sabe que a mídia, os resultados internacionais indicam que a mídia, onde existe o desconto, onde os leitores conseguem fazer análise relativa, passa muito pelo fato de que a mídia faz o que chama o benchmark, a mídia provê a informação relativa. Então, se você olhar a quantidade de informação relativa que existe nos jornais, seria um indicador interessante. No geral, tem muito pouco no Brasil. A mídia brasileira, agora um pouco menos, mas é muito doméstica. A nossa análise é muito doméstica, né? Então, eu acho que parte da questão passa por aí. Agora, independente disso, os experimentos que a gente tem feito, na parte mais experimental mesmo, indicam que é muito difícil tirar esse viés. Mesmo dando informação para as pessoas, num cenário de laboratório, você diz o que está acontecendo, você não consegue fazer as pessoas mudar de opinião muito. Então, uma vez que você já tem uma opinião sobre o que está acontecendo, é muito difícil você mudar. Então, talvez, se a mídia tem um papel, ela tem um papel na construção de como é que a pessoa está olhando o problema. Mas uma vez que a pessoa põe na cabeça que a culpa é do presidente ou que a culpa não é do presidente, é muito difícil mudar. Então, mas isso é tudo em andamento, não é resultado, é conjectura. Primeiro, essa questão midiática, eu acho que o César apontou bem, é um embate sobre enquadramento.
né? Enfim, eles permanente, presente, na verdade, a construção da narrativa midiática, ela se dá em torno desses diferentes embates e da força relativa de cada um dos atores para impor o seu enquadramento, né? E aí eu vou ao ponto que eu acho que é importante. Nas mesas de ontem, isso foi muito enfatizado, o papel do presidente como líder do sistema político brasileiro e líder do processo de coalizão e gestor desses recursos todos, enfim, aparecendo em diferentes apresentações aqui. Esse é um dos papéis, né? Mas o presidente tem outro papel, que é o papel da comunicação política, a partir do seu carisma, do seu repertório, da inteligência do seu staff mais próximo, tal, para tirar o máximo, impor os seus enquadramentos, né? E tirar o máximo de cada uma dessas intervenções. Então, são dois papéis essenciais, né, do presidente no Brasil, do sistema presidencialista, né, a partir da personalização que a gente tem na nossa cultura política, não só nossa, mas em toda a região, né? Então, de certo modo, se a gente pensar, bom, por que a crise de 2008 ficou na conta externa e por que essa crise está na conta da Dilma? Talvez porque o Lula fosse o presidente Teflon, né? O Lula ficou conhecido como presidente Teflon, nada cola no Lula, né? 98 também ficou na conta externa. Né? 98 também. Em 98 também na conta externa, né? O Fernando Henrique não foi capaz, na verdade, de articular esse discurso, né? Mas a presidente Dilma não, né? Ou seja, então lhe faltavam recursos ou capacidades para fazer a gestão da coalizão, a gestão dos recursos que o presidente tem, mas também lhe faltavam as condições para fazer a comunicação política, a comunicação com os eleitores, e impor o seu enquadramento nessa questão da crise. Certo. Então o problema está na relação direta entre o cenário externo e seu impacto doméstico ou na tradicional atitude... tá certo, aqui não tem ponto de interrogação, uma vez que eu leio fica melhor. Direto entre o cenário externo e o seu impacto doméstico ou na tradicional atitude dos líderes latino-americanos de adotarem posturas políticas populistas e irresponsáveis economicamente, ou ao invés de valerem-se do momento de fartura para investir, por exemplo, em infraestrutura. Um dos problemas que o próprio Keynes dizia que tinha com o keynesianismo é que gastar... Você até convence o político de gastar quando está ruim, difícil convencer alguém de economizar quando está bom. Mas, assim, eu acho que tem dois pontos para notar. Uma coisa que a gente está olhando para ver se realmente faz algum efeito, se tem uma diferença, que é um dos estudos de caso que a gente quer fazer, é o tal do Fundo de Estabilização chileno, que, assim, no papel é mais ou menos essa a ideia. Você vai economizar os recursos do período de boom para quando precisar. Tem alguma indicação de que talvez não tenha sido particularmente efetivo, mas a gente não tem certeza ainda. Agora, acho que o ponto mais fundamental é que a gente reconhecer que a gente está sujeito a esses ciclos externos obriga a gente a reconhecer que a gente está nos países como os nossos, estão sujeitos a uma volatilidade muito grande. Tá? Então, essa volatilidade, mesmo que tem períodos bons e períodos ruins, essa volatilidade em si tem um efeito que pode ser politicamente complicado para a gente. E grande parte você pode fazer, agora fazendo uma leitura bem macro, já fugindo um pouco dos dados, é uma visão meio neodependentista, de uma certa forma, que essa variação, por si só, conviver com essa variação é muito, 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 muito difícil. Tá certo? Porque você tem todo o sistema de planejamento, você tem toda a coalizão, você tem tudo montado aqui domesticamente, com um choque ridiculamente forte, positivo, todo gato é pardo. Você tem um incentivo para ineficiência, você tem um incentivo para gastar mais do que precisa, porque não vai fazer falta. Então o gasto público podia crescer 7%, porque a receita estava crescendo 8%, tá certo? Então e aí, num lugar onde você tem historicamente muitas demandas reprimidas de consumo, é muito difícil você dizer, não vamos redistribuir, não vamos consumir, vamos investir, quando você tem uma democracia e quando você tem as pessoas votando. É muito, 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 muito difícil fazer isso. Tá? E, por outro lado, quando você tem uma quebra súbita e muito severa, é muito difícil você conseguir puxar para baixo. Então, a própria volatilidade é ruim. Então, talvez a meta-pergunta aqui é, dado que a gente vive num mundo sujeito a essa volatilidade, qual que é o melhor arranjo que a gente pode ter para limitar o impacto, seja do boom, seja do bust? E isso é difícil saber, eu não sei. A gente tem que talvez essa seja uma maneira de a gente pensar mais abstratamente que tipo de reformas, se é que a gente precisa de reforma, que tipo de sistema político a gente precisa. Tem que ser um sistema político que tem que reconhecer que a gente não está na Europa. A gente não pode pegar e rebocar o Brasil e dizer, não, a gente vai ascender a União Europeia. Não vai. A gente vai viver aqui e a gente vai ter essa volatilidade, sempre teve, vai continuar tendo.
como é que a gente adapta isso, né? Como é que a gente tem a nossa versão tupiniquim aqui de democracia, e assim, não adianta funcionar só quando está bom, né? Tem que funcionar quando está bom e está ruim. Eu acho que, mas não tenho a resposta. Ok, temos duas perguntas da Silvia. Eu acho que a segunda, Silvia, sobre a mídia, eu vou pedir só para vocês para acrescentar um pouquinho mais. Ela está pedindo sobre o papel da mídia, que eu acho que a gente já conversamos um pouco, mas ela pergunta exatamente se não é um ruído importante de longo prazo e até nas crises. E tem uma outra pergunta para você, aqui, César, que é sobre o Guedes também, se ele não deveria ser ponderado pela Selic, que é a taxa de câmbio dos países. Bom, o papel da mídia, né? Assim, o papel inicial, primário, do agendamento, né? Enfim, então a mídia tem esse papel fundamental. E aqui tem, em todo esse ciclo recente, ela tem cumprido esse papel à risca, né? Enfim, sem muito risco de errar, eu diria que essa agenda está construída em torno de três grandes temas: a crise econômica, né? A crise política e a Lava Jato, né? E as suas interações mútuas, sobretudo entre a Lava Jato e a crise política, né? Agora, a partir e derivado a isso, os autores que começaram essa literatura chamam, né, do segundo nível do agendamento, outros chamam de enquadramento, ou seja, em que medida cada um dos atores consegue se afastar, imputar responsabilidades ao outro, ao cenário externo, a cultura política do país. O PT, por exemplo, tentou fazer isso, né, e vem tentando fazer isso. Olha, não fomos os primeiros, isso já existia, nós herdamos um sistema, etc. e tal, não conseguimos, né, nos afastar dele, mas isso já existia, ou foram ações individuais, né, enfim. Mas, em todos os casos, eu não sei se tem uma premissa na pergunta, está claro uma certa coesão, né, dos agentes midiáticos centrais, comerciais, né, sobre o diagnóstico, né? Ou seja, não tem muita dúvida sobre, primeiro, sobre o descontrole fiscal do governo, né, e o impacto que o descontrole fiscal do governo teve em todas as outras variáveis e o nosso contexto macroeconômico atual. A responsabilidade da presidente Dilma está presente no noticiário permanentemente, né, sobre o esfacelamento da coalizão e a perda de controle da agenda, etc., e a paralisia decisória que a gente assistiu no último ano e meio. E, por outro lado, a questão da Lava Jato, né, que é realmente, enfim, agora esqueci quem disse aqui antes, na primeira mesa, foi o Ranulfo, né? Enfim, é emocionante, né? Quem dá mais, ou seja, então, quando o Delcídio é preso, a gente diz, nossa, um senador preso. Você não sabe o que virá depois, né? Assim, olhando agora aqui de junho, parece tudo espetacular, né? E mais coisas virão, enfim. Não dá para descartar a possibilidade do Lula estar na cadeia, ou seja, então há fatos que podem acontecer e que podem continuar alimentando, né, o cenário e o agendamento nesses três temas, né? Parte da possibilidade de você fazer algum tipo de análise relativa, de alguma forma tem que passar por mídia, né? Porque as pessoas não têm um contato direto num país mais ou menos isolado como o Brasil com o que está acontecendo em outros lugares. Então, mesmo mídia social é muito ainda doméstica. Então, não tem muito como tirar a mídia do papel. Eu não sei quanto efetividade tem, mas imagino que tenha que passar na interpretação que as pessoas fazem do que está acontecendo. Eu imagino que a mídia tem um papel fundamental, mas a gente está tentando mensurar isso de alguma forma. Quanto ao Getty, o Getty é o seguinte: do ponto de vista analítico, do ponto de vista de ciência política, de publicar papers, etc. e tal, um principal atrativo do Getty é que ele é exógeno. Exógeno no sentido de que os presidentes não podem influenciá-los. E isso é essencial porque, para você dizer que uma coisa causa outra, você tem que, de alguma forma, lidar com a possibilidade da causalidade reversa ou de algum tipo de contaminação. Então, para você simular um mundo onde uma ciência mais exata, onde você mexe alguma coisa e vê o que acontece, essa coisa que está mexendo tem que ser exógena, tem que não poder ser causada pelo que você está querendo explicar, né? Pelo reverso. Então, nesse sentido, tipo, a taxa de câmbio, se você faz um modelo de funções de popularidade dentro do Brasil domésticas, a taxa de câmbio, se você bota a taxa de câmbio, some todo o resto. Assim, vem do populismo macroeconômico, taxa de câmbio é o que mais agrada ao eleitor. Então, real forte, todo mundo feliz, real fraco,
todo mundo ruim por eleitor, por popularidade. Não é para todo mundo, né? A indústria pena e tal, mas do ponto de vista de popularidade, ele absorve, fora períodos de hiperinflação, que é difícil estimar isso, mas, no geral, ele absorve tudo. O problema é que o câmbio ele é endógeno. Né? Tem uma parte que é policy, que é decisão do próprio presidente, manipulação, e ele também é endógeno nessas coisas externas. Então, a gente não pode incluir isso no GET, que senão o GET perde a atratividade. Agora, uma vez que você coloca o GET, a explicação adicional do câmbio é muito pequena. Tá? Então, na verdade, uma vez que você coloca o GET para explicar o outcome, a adição de variáveis econômicas domésticas faz muito pouco efeito. Você vai ter aí grandes crises políticas, tem um efeito, mas aí a crise é mais ou menos que nem você fez. Você coloca uma dummy ali meio sem uma razão teórica, porque aqui tem uma crise, e você mede esse efeito, mas você não explica, na verdade. Né? Mas você percebe que tem crises políticas têm um efeito adicional em cima do que o GET prevê, mas as variáveis econômicas não tanto. A Selic é completamente endógena, então, e ela vai responder aos outros, e também não seria o caso. O que poderia ver, sim, a gente está pensando nisso, é ponderar o GET pelas commodities que o país de fato exporta, por exemplo. Né? Só que as commodities são muito correlacionadas. O preço de commodities correlaciona muito forte. Então, mesmo que você faça a ponderação, não vai fazer muita diferença, mas pode ter, às vezes, o petróleo descola um pouquinho de outra coisa, você poderia fazer isso. Outra coisa mais importante, talvez, fosse ponderar pelo quanto o canal financeiro e o canal comercial são relevantes para cada país. No Brasil, o Brasil é um país que é um exportador de commodities na margem, embora a gente goste de dizer que não é, mas metade das exportações são commodities, mas o Brasil está muito sujeito aos fluxos financeiros. Outros países, como, por exemplo, Bolívia, eles estão muito mais sujeitos a commodities do que a fluxos financeiros, quase não tem fluxo financeiro. Né? Então, a gente tem a taxa de juros americanas e a commodity entrando no GET, e a gente está meio que jogando tudo junto no mesmo peso, implicitamente. E talvez, nesse sentido, tem alguns países que estão mais sujeitos ao canal commodity, outros mais sujeitos à taxa de juros. Então, acho que esse refinamento daria para fazer. Obviamente, você perde parcimônia à medida que você vai refinando. Então, assim, para o básico, o modelo mais simples, em geral, é melhor. Temos mais uma pergunta aqui do André. A pergunta é assim: se a variação de indicadores internacionais é relevante, não caberia considerar as diferenças nas respostas que os governos dão às crises? Isto é, será que políticas econômicas equivocadas não acabam reforçando ciclos de baixa? O equivocado é a posteriori, né? É fácil de saber. Na verdade, a Daniela, minha coautora, tem um estudo recente que ela fez. Olhando para como é que estavam os países antes da véspera do bust, ali 2008, 2009, América Latina, e olhando quem eram os presidentes, você não tinha como prever o que eles iam fazer em termos de aperto fiscal, afrouxamento. Assim, quem estava mais confortável antes não fez necessariamente a melhor política depois. Políticas diferentes foram feitas pelos países em termos de permitir um déficit fiscal instantâneo e depois puxar de volta ou entrar mais em déficit. Teve uma grande variação. E você não consegue ver um padrão. Primeiro que você não tem muito dado para fazer isso estatisticamente, porque tem 20 países, 2, 3 anos. Mas, olhando os padrões, são tão variados e os outcomes são tão não relacionados com os padrões que é muito difícil você dizer que existia uma resposta certa para uma situação. A posteriori é difícil dizer se tinha uma resposta certa. E, a priori, no momento, menos ainda. Né? Porque você tinha um consenso de que você tinha que ter algum tipo de afrouxamento fiscal para poder segurar o crescimento, o quanto desse afrouxamento que foi feito. Agora, em retrospecto, você fala, não, claro que aqui se rodeou de Peru em 2011, aqui quando o governo fez A, B e C. Em retrospecto, claro, mas acho que se você volta para o momento, não estava claro, e mesmo comparando as diferentes respostas dos diferentes países, não está claro que estão associados com os diferentes outcomes. Tá? E aí você tem um imponderável, porque você começa uma política econômica de repente que está ruim, você bate uma crise política em cima exógena e aí a possibilidade de fazer qualquer tipo de correção também vai para o beleléu. E varia também muito, também tem um pouco de sorte dos países e quando é que eles tinham eleições. Né? Então, países que estavam no começo de um ciclo eleitoral talvez tinham mais chance de fazer um afrouxamento e depois um aperto do que países que fizeram afrouxamento e logo em seguida tem uma eleição, você tem que afrouxar mais ainda por causa do ciclo econômico eleitoral. Então, eu acho que pode ser que sim, na verdade, então, a resposta à pergunta, pode ser que em tese sim. Eu acho que, na prática, nós não temos muita evidência para dizer que você pode atribuir claramente a um padrão de respostas desse tipo foram ruins e respostas desse tipo foram boas. Exato. Mesmo respostas que foram boas, a popularidade do cara caiu dramaticamente, como na Colômbia, por exemplo. Eu acho que o GET é interessante. Eu não tenho certeza absoluta se ele é completamente exogêneo, no sentido de que as últimas decisões da Fed, por exemplo, de manter a taxa, é em parte porque várias economias, além
da economia americana estão em situação péssima. Então, como que você responde a isso? Eu acho que sim, é algo, talvez não seja o fator principal, né? Mas... Então, na verdade, o nível e derivada, né? É obviamente uma coisa que a gente está trabalhando, porque tem o período agora é o mais longo período de queda do Getty desde 60, quando tem medido. Mais longo. É mais longo do que no colapso da pós-crise da dívida, lá em 80. Então, um período mais longo. O problema é que para fazer análise da derivada, a gente tem um problema de dado, né? Porque a gente trabalha em popularidade desde os anos 90 e tal. Essa é uma diferença de segunda ordem. Então, a gente vai ter que, para poder identificar a diferença de nível, a gente vai ter que ter compilado os dados de outros países, etc. e tal, para poder separar um efeito da outra. A gente não tem dados suficiente para isso. É uma intuição que aparece clara, né? Eu falando meio solto aqui, eu estou misturando nível e derivada, concordo, acho que exige um pouco mais de refinamento. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa ali, não tenho muita dúvida não, porque é muito forte, muito marcante no caso brasileiro e em diversos outros casos que a gente já olhou. Mas acho que eu concordo contigo que precisa mais um refinamento teórico. Agora, sobre a exogeneidade, já tivemos algumas perguntas sobre exogeneidade, mas essa eu nunca tinha tido, essa em particular. Geralmente, pelo lado de commodity, o pessoal pensa em cartel de produtores e afetando o preço, aquela coisa toda. A primeira resposta, essa talvez eu vou dar uma resposta no chute, porque essa realmente é uma pergunta que essa particular nunca tinha me feito. A primeira resposta que eu diria é o seguinte: eu realmente duvido. Primeiro que o Fed, em geral, tradicionalmente, o mandato dele e a justificativa é doméstica. Então, pode até ser que exista um pensamento assim, não, olha, se a China parar, vão parar de comprar da gente, tem um pouco disso. Tem um pouco de geopolítica, de estabilidade na Europa, né? Você tem medo de um colapso europeu com humanitário e terrorismo e coisas desse tipo. Você pode até dizer que isso entrou. Agora, e aqui eu posso estar errado, mas tenho quase certeza que esse tipo de justificativa não aparece nas atas e não é a justificativa oficial, porque eu acho que foge do mandato do Fed. Então, pode ser que agora, recentemente, tenha até levado mais em conta, mas, por exemplo, quando o Volcker subiu as taxas de juros em 79, de nada para 20 e acabou com a América Latina, certamente ninguém estava pensando nisso. E já teve várias indicações de que o Fed, quando toma decisão, não é pensando no exterior. Então, essa é a primeira. E a segunda, se for o exterior, não é a América Latina. Muito provavelmente. É o que eu estava falando antes. Mas eu acho que vale a pena... Eu estou um pouco de chute, tá? Estou dizendo que eu tenho quase certeza que isso não está nos atos, não faz parte da decisão do Fed, mas eu teria que olhar para ter certeza. Mas acho que é um bom ponto.